Olá, meus amigos. Esta é uma devocional do Seminário Presbiteriano Brasil Central, extensão em Ji-Paraná, Rondônia. Hoje quero meditar com você em Marcos capítulo 4, versículo 38, que diz que Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, dentro de uma grande tempestade. E os discípulos o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Não é curiosa essa história? Pois ela nos mostra que no meio de uma grande tempestade, Jesus, num pequeno barquinho, açoitado por ventos e ondas terríveis do mar, enquanto os discípulos estavam agitados, nervosos, atribulados, Jesus estava dormindo no seu travesseiro. Mas essa história foi contada também para mostrar que essa é uma experiência bem comum entre o povo de Deus enquanto peregrina por essa vida. Os salmistas constantemente trataram deste assunto. Por exemplo, no Salmo 44, 23, o salmista diz: Desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. E no Salmo 35, verso 23, o salmista diz: Acorda, desperta. Eu e você certamente já tivemos situações na vida que pensamos que Jesus estava a dormir, não se importava com a nossa dor, com o nosso medo, com o nosso desespero, não é verdade? Mas essa história mostra que não é bem assim. Então quero considerar, através dessa história, deste milagre de Jesus Cristo, algumas lições espirituais para nós. Por que que Jesus dormia numa tempestade? Em primeiro lugar, para nos mostrar que mesmo quando somos guiados por Ele, passamos por terríveis tempestades. O texto de Marcos, capítulo 4, verso 35, diz que Jesus, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Portanto, Jesus estava naquela embarcação, os discípulos estavam caminhando com Jesus Cristo, mas mesmo assim veio uma tempestade. A segunda lição é que Jesus dormia naquela tempestade para nos ensinar que quando passamos por grandes provações e tempestades, somos levados a questionar se Jesus realmente se importa com a nossa dor, o nosso medo. E esse texto diz que ele se importa. Mas os discípulos perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Em terceiro lugar, Jesus dormiu naquela tempestade para acalmar o mar e assim mostrar que ele pode acalmar também o medo da nossa pequena fé no meio da tempestade. Quando os discípulos viram o poder descomunal de Jesus sobre a tempestade, eles puderam também sentir que os seus corações podiam ter paz, sossego e tranquilidade. Não é verdade? E mais, muitas vezes nós achamos que não temos fé o suficiente. Como é bom olhar para essa história e observar que o Salvador socorreu os seus discípulos, mesmo eles não tendo fé o suficiente. Em quarto lugar, em último, Jesus dormia naquela tempestade para mostrar que as tempestades com Jesus não são para nos destruir ou para destruir a nossa fé, mas ao contrário, para fortalecê-la. O texto diz que os discípulos ficaram cheios de grande temor e começaram a dizer: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam agora há pouco dizendo que Jesus não se importava, mas agora eles estão observando que ele não só se importa, como tem poder para controlar o mar e o vento. Que Deus abençoe você, conforte a sua fé e ajude você a atravessar as suas tempestades hoje e quando elas vierem.
Deus seja com você. Amém.